Boa noite, irmãs e irmãos que participam conosco desta reunião de oração, quarta-feira, 14 de julho de 2021. Chegue a todos vocês a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciaremos nossa reunião desta noite compartilhando mais uma mensagem do livro 100 Mensagens de Fé e Esperança, intitulada Nas Mãos de Deus, baseada no versículo 5 do Salmo 16. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Diriges a minha vida. O momento que estamos vivendo nos desafia a confiança em Deus. Como estamos lidando com essa crise causada pela pandemia do coronavírus e o isolamento social? A pandemia do coronavírus mudou o mundo em que vivemos. Estes dias de isolamento social também mudaram nossa vida, nossa rotina, nossas relações familiares, nossos valores, nosso jeito de ser e de viver. Mexem com nossas emoções, nos aproximam ou nos afastam de quem amamos. O desafio que se coloca diante das alterações trazidas por esta pandemia é de reorganizarmos nossa vida, fortalecendo o espírito comunitário, a solidariedade e a fé em Deus. Entendo que o momento é um convite para analisarmos o que realmente tem valor em nossa vida. Será possível sairmos dessa crise melhores, menos egoístas, mais solidários, mais humanos? Creio que sim. Saiba que tudo o que fizemos deixará sinais e devemos ser conscientes de cada ação. Vamos deixar sinais de fé, esperança e amor por onde passarmos, pois são as marcas com que Deus nos dotou para vivermos com plenitude, coragem e sentido neste mundo. A cruz de Cristo nos consola. Ela é o sinal que Deus nos ama, está perto de nós e que pertencemos a Ele. Veja o exemplo do salmista em sua oração. Ele não conhece outro consolo, socorro e confiança. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. A questão não é o que temos nas mãos, mas nas mãos de quem estamos. Martim Lutero certa vez disse: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem meu guia. Deus guia nossos passos seguramente, mesmo se tudo parece escuridão. Ele dá sentido à nossa vida quando estamos sentindo a solidão. Ele não nos abandona quando estamos doentes, tristes e com medo. Também não sabemos ao certo como será o dia de amanhã. Quanto tempo durará essa crise, o isolamento social? Mas uma certeza temos: das mãos de Deus não caímos. Sabendo que Deus dirige a nossa vida, o dia de ontem nos parecerá menos doloroso e não teremos medo de enfrentar o dia de amanhã. Na confiança da presença de Deus, nós celebramos e vivemos. Amém. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, folgo que seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz.
Este tempo de pandemia que atravessamos tem trazido sofrimento para muitos e, infelizmente, nos colocado com muita frequência diante do enfrentamento da morte, o que requer de nós uma reflexão, uma vez que a morte é algo que nos toca profundamente, provoca um ferimento na alma que nos faz chorar. Jesus mesmo chorou a dor da morte diante da morte de seu amigo Lázaro. Lidar com o sofrimento em nossa vida não é tarefa fácil, e a morte, sem dúvida, evoca dor e sofrimento de valor profundo. Ela nos coloca diante de nossa fragilidade, ante o desafio de assumirmos nossa limitação e finitude. É diante da morte que alcançamos a compreensão de que não temos vida por nós mesmos. Ela chega e se esvai em contextos que extrapolam a nossa vontade. Enquanto a temos, que seja acolhida e cuidada como bem mais precioso recebido da graça divina. Para podermos aceitar e compreender o mistério da nossa morte, precisamos olhar para o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Com ele aprendemos que a morte não é o fim da vida, pois Deus o ressuscitou da morte. Jesus ensina que a morte precisa ser vista além dela mesma. Ela não tem um fim em si mesma. Ela não é o fim da vida. Pelo contrário, é a possibilidade da nossa vida continuar existindo junto a Deus para todo o sempre. E isso nos é garantido por meio da sua ressurreição. Assim como Deus não permitiu que a morte pusesse fim à vida de Jesus, também não permite que a morte ponha fim à nossa vida. E isso é um grande consolo e conforto para nós. Com a morte de Jesus, aconteceu a morte da morte e ressurreição da vida em sua plenitude. A morte perdeu o poder de nos tirar a vida e nos separar de Deus. Esta é a fé que professamos e nos consola, conforme temos na carta aos Romanos, capítulo 8, quando nos fala do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, a partir do versículo 31, quando nos diz: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso
por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus nos acompanha no sofrimento e dor diante da morte. É o bálsamo maior que não nos tira o sofrimento, como processo mágico de fuga, negação e até mesmo resignação, mas nos acalma, nos dá condições para assumirmos uma posição ativa diante da situação e nos faz prosseguir em nome da vida que continua, que está em nós, ao nosso redor, que é por Deus amparada e sustentada. É neste amparo que encontramos forças para ressurgir. Sim, a ressurreição também acontece quando superamos as mortes durante a vida, quando lutamos para que a vida prevaleça em dignidade e seja respeitada em todos os sentidos. É neste sentido que o evangelista João diz que quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. Quem crê na ressurreição de Cristo, crê na vitória da vida sobre a morte sempre. É certo que a morte a todos atingirá, mas quando ela chegar, não nos encontrará sozinhos. O Deus de quem recebemos a graça de nascer, que conosco caminha em nosso viver, conosco estará, confirmando as palavras de fé que guardamos em nossos corações. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Dependemos da sua vontade. Quando morrermos, iremos estar com o Senhor. Por isso, tanto na vida como na morte, pertencemos ao Senhor. Foi para isso mesmo que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor das nossas vidas, quer vivamos, quer morramos. Romanos 14, versículos 8 e 9. Nesta noite de oração, com amor fraterno e oração, queremos prestar nossa solidariedade às diaconisas Eliane Negre, da nossa igreja, e Ruth Ferreira, da IPU de Colatina, que enfrentam o luto pela perda de familiares. Nossa querida irmã Eliane perdeu sua nora Flávia em um acidente de moto na última sexta-feira, e na segunda-feira ocorreu o falecimento de Dona Lourdes, mãe da diaconisa Ruth. Para nossa tristeza também, ontem faleceu a irmã Zezé, voluntária do programa Salve a Sua Pele. Entreguemos, queridos e queridas, essas e outras famílias enlutadas aos cuidados de Deus para que os corações sejam acalmados e as forças renovadas. Continuemos a orar pelos nossos irmãos e irmãs enfermos, lembrando dos hospitalizados, como é o caso do irmão Rui, e dos que recebem cuidados em seus lares. Sejam abençoados com a graça da saúde os irmãos e irmãs Carlos, Erval, Nair, Quirênia, Evangelina, Zuleike, Dona Penha, Dona Odete, Dona Albalília, a Ormandina e tantos outros queridos e queridas que estão enfermos e carecem também do cuidado e da proteção do nosso Deus. Vamos interceder pelos que sofrem a dor do desemprego, da fome e do abandono. Tem crescido muito a população de rua nos últimos tempos e são os que mais sofrem com a fome e a baixa de temperatura neste tempo de inverno. Sempre que possível, ajudemos a aquecer esses corações com a oferta de agasalho, mas também com um olhar generoso e misericordioso quando cruzarmos com essas pessoas. Oremos pelas famílias, por nossa igreja, pelas lideranças. Vamos todos nos vacinar e motivar quem conosco convive
para aumentarmos cada vez mais o percentual da população imunizada, para podermos com maior brevidade retornar aos trabalhos presenciais da Igreja. Oremos pelas famílias, por nossa Igreja, pelas lideranças do presbitério, da Igreja Nacional, que de Deus venha a sabedoria para a nossa missão enquanto Igreja neste mundo. Vamos todos nos vacinar e motivar quem conosco convive para que se vacinem também, de modo a aumentarmos cada vez mais o percentual da população imunizada para podermos com maior brevidade retornar aos trabalhos presenciais na Igreja. Continuemos a nos cuidar, evitando aglomerações e mantendo os hábitos de utilização de máscara e higienização das mãos como recursos de proteção para com todos. Que em nossa convivência diária sejamos portadores de palavras e atitudes que edificam e que favorecem a disseminação do amor que vem de Deus e que em nós possa se refletir. Para isso, a bênção de Deus venha sobre nós, dando-nos ânimo, perseverança, amor ao próximo e compromisso com a vida. Abençoe-nos assim o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.